Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui com a Mari e a gente também tem uma participação especial da Ana mais pra frente. E o nosso tema do podcast hoje é sobre o Réveillon. A gente está no mês de agosto, mas já está na hora de planejar. Para quem está pensando em viajar para comemorar o Ano Novo, a gente já tem visto os principais destinos que estão sendo procurados, algumas promoções, alguns pacotes, então a gente está aqui para dar as dicas. Tudo bom, Mari? Tudo bom, e a ideia de falar sobre o Ano Novo agora é justamente para lembrar todo mundo que em dezembro, onde eu vou passar o Ano Novo, dá um certo trabalho encontrar lugares disponíveis e com bons preços. Então, vamos começar com alguns destinos que são muito procurados, que aparecem bastante quando a gente faz uma pesquisa e quando as pessoas começam a consultar a gente, pelos destinos internacionais. É um destino que sempre está na moda, que sempre está no imaginário das pessoas, Nova York. Eu já tive a oportunidade de passar o Ano Novo em Nova York uma vez, e aí algumas dicas. É frio, aliás, Europa, Estados Unidos, assim, sempre tem que pensar que é um destino muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. É frio, bem frio, não é aquela festa toda e madrugada fora ao ar livre, pelo contrário. Eu não passei o Ano Novo em Times Square, porque estava muito frio, mas a gente passou num bar de jazz e foi muito legal. Realmente a cidade fica bonita, desde de antes do Ano Novo, toda a decoração de Natal é muito legal. Acho que vale a pena para quem tem esse sonho, mas a minha dica é que procure uma festa ou um bar ou algum tipo de restaurante que vocês curtam para passar a noite de Ano Novo. A gente vai falar dos principais destinos. Claro que em cada localidade às vezes tem alguma coisa diferente, mas nos destinos frios, normalmente as pessoas fazem uma festa ou no restaurante, ou dentro de casa, ou com a família. E elas até vão para a praça, ver a contagem, ver os fogos, ou o que seja, mas é uma coisa assim mais pontual, não é que nem nos países quentes, né, que a pessoa fica e aproveita tudo ali, a praia, a praça, os amigos do lado de fora. Geralmente as pessoas, depois que comemoram o Ano Novo, vão para um restaurante, ou ao contrário, né, vão para um restaurante, depois vem os fogos, ou faz tudo já dentro de um restaurante que está contratada, a ceia, a contagem regressiva, essas coisas. Não, a gente fala isso justamente porque às vezes as pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque vão para esses lugares sem ter uma festa reservada, e aí depois que chega meia-noite, cada um vai pro seu lugar, e aí... E agora? Não, tem que ir sabendo o que vai encontrar, e aí dá para aproveitar melhor. Ainda falando de Estados Unidos, a gente também já passou uma vez o Réveillon em Orlando. É um destino muito concorrido nessa época do ano, porque você tem uma mini férias de inverno entre Natal e Ano Novo. Os Estados Unidos, o pessoal da escola, das faculdades, tem um break. E mesmo sendo frio, a Flórida não é tão frio quanto a parte mais norte dos Estados Unidos. Então, muitos americanos fogem para a Flórida nessa época para comemorar principalmente o Ano Novo. Então, é um destino muito concorrido, mas é um destino que está cheio de oportunidades, cheio de opções também para você passar. Tem muita festa de Réveillon nos hotéis ou em alguns restaurantes. Os parques não têm festa à meia-noite, mas eles continuam tendo a programação com os fogos, que é a programação normal. Também é um destino que as pessoas perguntam muito como é passar o Ano Novo em Orlando. E outro destino que está em alta é Dubai, porque apesar de ser um país muçulmano e o Natal não era uma grande festa, a cada ano que passa, Dubai tem ampliado e tem criado atrações para atrair o turista do mundo inteiro. Então, o Natal está cada vez maior, as decorações, as árvores, as festas, até mercado de Natal. E o Ano Novo com muitos fogos em vários lugares, em vários pontos da cidade. E também o preço dos hotéis, que estão caríssimos.
Então eles estão aumentando, eles aumentam os valores dos hotéis nesse período de festas, mas como tem muita festa e muita atividade, é um valor até que compensa, porque você está pagando ali, incluído no hotel, um monte de atrações, diferente de uma cidade que você paga muito caro uma diária, mas não tem as festas na cidade, né? Então, uma coisa compensa a outra. E quem acompanhou o Réveillon de Dubai ano passado pôde ver que foi um show de fogos ali no Burj Khalifa, também na região da Marina. Tem post no blog. E a cidade é super organizada. Eles vão soltando listas de ceias de Réveillon e ceias de Natal para as pessoas poderem se programar com antecedência, deixar tudo reservado, com preço. E tem para todos os bolsos também, mas óbvio que sempre dá um preço um pouco mais elevado. E continuando nos destinos internacionais, você já passou o ano novo em Paris, Mari? Como é que é em Paris? Então, em Paris é a questão do lugar frio, né? A maioria não tem fogos. Ano passado eu acho que teve alguns, vi na TV, mas não é tradição deles ter fogos no ano novo. Tem lugar até que nem permite. Então, os fogos mesmo eles soltam no 14 de julho, que é a festa principal deles. Então, até as fotos com fogos, a gente pôs no post no blog. As fotos principais de fogos são no 14 de julho. Então, o ano novo deles é assim, é frio, as pessoas comemoram em casa, com a família, ou vão para outras cidades encontrar os amigos, mas é sempre uma reunião mais familiar ou mais de amigos dentro das casas. Ou nos restaurantes que preparam as ceias. Então, o pessoal que vai para a rua também é uma coisa bem pontual. Vai para a rua, espera a contagem e depois volta para sua festa particular. Então, é um destino que tem que ir com tudo planejado, igual Nova York. Na Europa, outro destino que está saindo muito no questionamento das pessoas é sobre a Espanha. Já passei o Réveillon em Madrid também. É um pouco mais caloroso do que em Paris, porque já tem tradição das pessoas irem com a sua taça de champanhe, com a sua garrafa, né? E com as suas uvas, as 12 uvas, para a Praça Central esperar a contagem. Então, assim, a partir das 8 da noite as pessoas começam a ir para a praça, então já fica um evento assim mais interessante, e aí meia-noite todo mundo brinda, come as suas uvas e aí vai para casa. Então, assim, é um pouquinho mais caloroso. E a Espanha é sempre um destino que vale muito a pena visitar, e você fazer a dobradinha Madrid e Barcelona. São duas cidades maravilhosas para conhecer mesmo durante o inverno. Um outro destino que está muito em voga esse final de ano é a Patagônia Argentina. E Buenos Aires também. Então, a Argentina, nossos vizinhos aqui, estão em muita evidência para as festas de final de ano, para a virada deste 2022-2023. Porque quando a gente fala virada, Andréia, tem gente que gosta da festa e tem gente que tem horror à festa e quer justamente fugir delas. Então, alguns destinos são para você fugir das festas, outros destinos são para você ir em busca dela. Então, a Patagônia é um destino um pouco para fugir das festas. Por exemplo, o Calafate e os fogos são proibidos. Então, é um ano novo mais tranquilo. Os restaurantes se preparam, todos já estão se preparando para a ceia, para lançar os preços das ceias, para fazer a reserva com antecedência, mas é um Réveillon um pouco mais tranquilo, mais natureza, e os passeios funcionam, o que é legal, porque tem lugar que os passeios não funcionam nesse período de festa. A Patagônia, ao contrário, é alta estação durante o verão, e realmente os passeios são maravilhosos, é uma época muito boa para visitar, e é o destino, como a Mari falou, para você talvez fugir um pouquinho do agito das festas, e a intenção da gente aqui no podcast é exatamente dar esses dois lados, para quem quer festa, fogos, Réveillon com a noite adentro, e para quem quer um pouco mais de sossego, mais família. E para falar um pouquinho mais sobre alguns destinos internacionais, a gente conta com alguns moradores locais para contar mais detalhes. A gente vai ter a participação aqui da Bruna, que mora no Catar, do Daniel, que mora em Paris, e da Cacilda, que mora em Dubai. E mais para frente, uma participação da Ana também, que fala um pouquinho sobre o Réveillon aqui no Brasil. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Bardavi, eu moro em Doha, no Catar, há 6 anos, e eu trabalho com receptivo para brasileiros. O Ano Novo no Catar é bem atípico, porque aqui eles, na verdade, seguem o Ano Novo lunar. Então, para eles, o nosso Ano Novo no calendário gregoriano é mais uma data, mas é claro que a cidade fica em festa, até porque nessa época do ano é inverno, então a cidade tem muitos festivais, muitas atrações.
e inclusive festas de Ano Novo que acontecem nos melhores hotéis. Geralmente as festas de Ano Novo aqui então são nos hotéis, tanto internacionais, que é onde tem a venda de bebidas alcoólicas, um ponto super importante, ou nos hotéis que não tem a venda de bebidas alcoólicas. Geralmente se paga um valor fixo e aí tem a festa que rola com buffet liberado de comida e aí você pode optar que tenha bebida também inclusa nesse pacote. As festas têm DJ, tem atrações, tem shows, tem esse buffet, como eu já disse para vocês, bebida liberada e a maior parte dos hotéis fazem isso. As festas aqui no Catar não é usual que tenha fogos de artifício, então a gente não tem celebração na corniche com fogos ou até mesmo nos hotéis. Então essa parte daí é um pouquinho diferente da gente no Brasil, mas as festas são maravilhosas. E como eu disse, como aqui eles não celebram o dia do dia 31 para o dia 1º como a virada do ano em si, porque eles têm o calendário islâmico, dia 1º aqui tudo funciona, é um ótimo dia para fazer turismo e a cidade fica muito viva. Inverno no Catar é a melhor época para se passear, as temperaturas estão amenas, a temperatura fica aí na faixa dos 18 a 25 graus e, como eu disse, muitos festivais acontecem na cidade. Então a cidade está muito viva, muita gente na rua, muita coisa acontecendo, muitas atrações. Então o legal do Ano Novo aqui é que você aproveita literalmente todos os dias, tá? Então dia 31, dia 1º, tem bastante coisa para fazer e as festas nos hotéis são sensacionais, festas assim maravilhosas. Então vale muito a pena vir para o Catar e fazer os passeios, principalmente porque aqui dia 1º tudo funciona. A gente tem passeios aqui que eu indico, como, claro, não pode deixar na sua visita ao Catar, ir no Souq Waqf, que é o mercado mais tradicional de Doha, ir aos museus, Museu Nacional, que conta toda a história do Catar, desde de quando eles viviam como tribos beduínas, até o descobrimento do petróleo, do gás, aos dias atuais. O Museu de Arte Islâmica, um prédio icônico, a Corniche, a Pérola, a Vila Cultural da Catara, a Aspire Area, Education City, ver a área das corridas de camelo, que só acontecem no período de outubro a março, então pega bem esse período do Ano Novo, ir para o deserto de Siline, fazer a descida das dunas, ir para o deserto de Zikrit, ou seja, tem muita coisa para fazer. O ideal é que, de fato, fique aqui no Catar pelo menos de 5 a 7 dias para você conhecer tudo com muita calma. Aqui nós temos restaurantes maravilhosos para todos os gostos, então quem curte uma gastronomia, aqui é o lugar. E é isso, pessoal. Então, venham passar o Ano Novo no Catar, que é uma experiência muito bacana. Olá, Mari, ouvintes do Mari pelo Mundo. Mais uma vez, um prazer colaborar com o podcast. Sobre as festas de Réveillon em Paris, vou dar a resposta que eu dou para os meus clientes e parentes, amigos, quem me pergunta sobre isso. Primeiro que é uma época muito fria por aqui. Então, -1, -2, -5 às vezes, 0, 1. Não é muito divertido ficar ao ar livre. Entretanto, porém, todavia, as festas fechadas prevalecem por aqui. Então, geralmente eu recomendo ou jantar na torre ou passeio de barco. E também são muito disputados. O meu conselho, se pretende vir a Paris, é com antecedência entrar no site desses respectivos lugares e fazer a sua reserva. Para quem está com o orçamento um pouquinho apertado e não quer fazer um jantar num lugar que é para os padrões de jantares na cidade elevado, eu recomendo rapidamente passar pela Champs-Élysées e na Tour Eiffel também. Porque tanto na Champs-Élysées quanto na Tour Eiffel tem queima de fogos. Durante uns anos ficou sem queima de fogos pela questão dos atentados terroristas e por segurança, mas voltou a ter. É uma queima rápida e você comemora ali com a sua família e tal, mas é complicado. É uma noite, eu sempre costumo dizer,
que apesar dos transportes públicos serem liberados gratuitamente, aliás, é uma dica, a partir de 7 da noite até 7 da manhã do dia seguinte, o transporte público, metrô, veículo leve sob trilhos e ônibus são gratuitos, tá? Você não precisa pagar, obviamente, só que a cidade fica muito caótica, porque todo mundo que mora na periferia vem comemorar o Réveillon, a virada na Champs-Élysées, no Trocadero e na Tour Eiffel. Portanto, é um dia caótico, não tem táxi, não tem Uber. Quando você acha, eles cobram uma fortuna. Então tem que programar bem a logística. E aí fica a dica do nosso serviço, que a gente faz também os transfers para os jantares e para as festas. E a gente fica à disposição, seja pelo WhatsApp, seja no Instagram, @dicas_de_Paris, para dar dicas e também para atendê-los em Paris. Oi, pessoal, aqui é a Cacá, guia em Dubai. A convite da Mari, eu estou passando para deixar algumas dicas para quem está pensando em passar o final de ano nos Emirados Árabes Unidos, né, mais especificamente em Dubai. Então, os passeios costumam funcionar normalmente, tá? Nessa época do ano. Dia 1º, dia 31, dia 1º são dias um pouco mais particulares, né? Por conta da festa. Algumas ruas fecham cedo, assim como no Brasil também, né? A prefeitura acaba organizando o trânsito, fechando o acesso a algumas ruas. Em Dubai isso acontece também. Então, no dia 31, dia 1º, os tours, os passeios ficam um pouco comprometidos e limitados por conta dessa organização no trânsito. Então, vocês devem se programar para no dia 1º fazerem passeios a partir de 1h da tarde só, até por conta das festas que vão até mais tarde, né? Do Réveillon, ninguém quer acordar cedo para fazer um passeio ou nada disso. E no dia 31, o ideal é que vocês tenham um dia livre ou que façam apenas um tour que termine ali por volta de 1h da tarde, porque em algumas regiões da cidade, a partir das 3 da tarde, o trânsito já começa a ficar complicado e às 5h algumas ruas fecham, tá? No restante é tudo normal. Os passeios funcionam normalmente, deserto safari, os tours guiados, queima de fogos em várias partes da cidade. Em Dubai tem queimas de fogos no Burj Al Arab, a do Burj Khalifa é a mais famosa delas, né? Cada ano com uma novidade. No Hotel Atlantis também tem queima de fogos, então na Roda Gigante, em Dubai. Então, só mesmo para avisar quem pretende passar Natal e Ano Novo em Dubai, não vai enfrentar grandes dificuldades por conta de serem datas específicas. Inclusive, a cidade fica ainda mais bonita nessa época. Para quem não sabe, é alta temporada, é inverno, as ruas ficam enfeitadas para o Natal, tá? É uma particularidade, as pessoas às vezes não acreditam, mas de uns anos para cá eles passaram a dar mais atenção, né, para essa festa tão importante para a religião cristã, mas que, como nos Emirados Árabes mais de 80% dos residentes são de pessoas de vários pontos do planeta, né, de várias culturas, cada vez mais e mais eles vão fazendo, né, decoração de Natal. Antigamente não tinha Papai Noel na cidade, você não encontrava Papai Noel na época do Natal para tirar uma foto com seu filho, uma árvore de Natal, nada disso. Mas hoje em dia, além de ter Papai Noel, árvore de Natal, decoração de Natal em todos os shoppings da cidade, tem também nas ruas, e as lojas e os shoppings, elas competem entre si para ver qual a loja, qual o mall que vai oferecer a decoração mais bonita. Então, eu recomendo ir nessa época, que é uma época muito bonita, e é o melhor clima, a melhor época, né, para você curtir as atrações outdoor, né, aproveitar a praia, aproveitar os parques, os passeios ao ar livre, o deserto safari. Então, é uma ótima opção para vocês de viagem para Natal e Ano Novo. Um beijo
E obrigada, Mari, pelo convite para participar aqui do podcast do Mari pelo Mundo. E a gente também está dando algumas dicas para quem está com um orçamento um pouco mais folgado, né? E para quem está com um orçamento um pouco mais apertado, porque varia muito os preços. Pode até entrar em contato, pedir umas ajudas nas cotações, indicação de fornecedores, que a gente faz também. Mas, por exemplo, você também pode, na sua própria cidade, fazer um Réveillon diferente, né? Vários hotéis da sua cidade provavelmente vão fazer uma festa de Réveillon, uma ceia interessante. Não só para quem está buscando festa, como para quem está fugindo da festa, como para quem está com orçamento super tranquilo e para quem está com orçamento muito apertado. E aí, quando você busca um destino, acrescenta passagem aérea, acrescenta as hospedagens e os passeios e os translados, o preço fica muito alto, né? Então, de repente, tem hotéis muito interessantes na sua própria cidade ou numa cidade vizinha que você consiga ir de carro, que faz um pacote fechado para os dias de Natal ou de Réveillon, e aí com 3 dias você tem a ceia, aproveita o spa. Então, assim, tem muita opção também que a gente está colocando no blog para atender todos os tipos de viajantes. E aí, seguindo essa tendência de lugares mais próximos, vamos dar algumas dicas sobre Brasil. Aí, começando em São Paulo, aqui, que é a nossa cidade. Em São Paulo a gente tem vários hotéis que vão trabalhar agora no novo, que já estão oferecendo alguns pacotes, como a Mari falou, para você passar ou só o Réveillon, ou para você passar 2 ou 3 dias. E são pacotes muito interessantes. Então é um mimo, é um luxo que você pode se dar perto de casa, fazendo um negócio diferente no Réveillon. E aí a gente tem a Ana, que conta 2 experiências dela de ano novo, muito bacanas, que vale a pena escutar, e a gente vai colocar aqui agora. Olá, ouvintes! E hoje, aqui quem fala é a Ana Paula, e hoje vamos falar sobre viagens e Réveillon. Eu vou dar um pouco aqui da minha experiência dos Réveillons mais marcantes. Um que eu passei no Rio de Janeiro, mais especificamente no Morro do Vidigal, numa festa particular lá. E eu já tinha ouvido muito falar sobre o Réveillon do Rio de Janeiro, ou muito bom ou muito ruim, né? Que é muito intenso, que falaram que tinham várias pessoas em Copacabana, que tem os fogos maravilhosos. Então eu resolvi passar no Vidigal, na festa, que lá de cima, assim, a vista foi incrível, dá pra ver todos os fogos, aquela vista do Rio de Janeiro, o amanhecer lá do Vidigal é uma coisa linda. Então foi um Réveillon que eu amei. E assim, a festa, como eu falei, foi particular. E particular assim, né? Eles promovem essas festas de Réveillon. E sai uma van lá do Leblon que leva a gente lá até o Vidigal. Então foi sensacional. Amei a experiência. E outros Réveillons também que eu já fui foi em Milagres, que também tá super famosinho, assim, que são esses lugares no Nordeste, que o pessoal pega uma praia que é mais deserta, assim, né? Milagres é uma cidadezinha pequena, não tem muita infra, né? Mas mais uma vila de pescadores, então a galera proporciona um Réveillon e vai gente do Brasil inteiro. E foi também incrível, assim, a água quentinha, muitas festas, né? Só que esse é um Réveillon que seja aquelas festas de Réveillon que você vai uma semana de festa e também foi muito bom, só que é um preço mais elevado, né? Então é para quem quer investir mesmo em Réveillon, quer ficar a semana inteira farreando, vale a pena também. Então são essas as minhas 2 dicas. Acho que eu voltaria pro Réveillon do Rio de Janeiro, que já acaba que gasta mais, né? Depende se você vai ficar, quantos dias vai ficar, tem a hospedagem, que a gente acaba que viaja, quer ficar não só o Réveillon, quer ficar uma semana, pelo menos, mais dias. Mas essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. A Ana contou essa experiência sobre Rio de Janeiro. E aí eu vou dar a minha dica de Rio de Janeiro, porque o Réveillon em Copacabana, eu tive a oportunidade de passar o Réveillon em Copacabana 2 vezes. E eu acho que realmente é alguma coisa que eu recomendo. Tá na lista de tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Eu fiquei muito emocionada com os fogos. Eu acho que é um espetáculo realmente muito bonito. Eu passei na praia de Copacabana. E para quem quer um pouco mais de luxo e tá com um orçamento mais folgado, uma recomendação é passar o Ano Novo no Copacabana Palace, claro, que é um ícone da cidade e um ícone do Réveillon, assim, maravilhoso. E as cidades que estão em alta para o final de ano,
Ainda no estado do Rio de Janeiro, a gente tem Angra dos Reis, que também é outra cidade que tem uma festa muito bonita. Aí, falando um pouco mais para o sul, Florianópolis. Um pacote de Réveillon no hotel, no resort Ponta dos Ganchos. Florianópolis também é uma cidade que tem fogos, é uma cidade que fica muito bonita. Também já passei ano novo em Florianópolis. É bem legal, é animado, tem festa, tem muito hotel e muita pousada que te oferece um pacote bastante interessante para o Réveillon em Floripa. O Nordeste brasileiro, que tem praias maravilhosas, também tem hotéis à beira-mar maravilhosos e todos eles estão se preparando para o final desse ano. Então é um lugar que, se você quer praia, Brasil, vale muito a pena consultar. Bahia, Ceará, Alagoas, tem vários lugares maravilhosos para passar o Réveillon com a família, seja com mais festa, com mais animação, ou até mesmo um resort mais tranquilo, só a virada do ano. Voltando para o sul, outro lugar que também sempre aparece nas pesquisas, sempre aparece nas tendências, as pessoas sempre perguntam, é o Ano Novo em Gramado. Gramado, na verdade, Gramado e Canela tem um dos maiores eventos de Natal do Brasil, que é o Natal Luz. E mesmo para o Réveillon, a cidade ainda continua toda enfeitada, ainda continua com os espetáculos de Natal, e então é muito bonito para você conhecer. É outro destino que está sempre aparecendo, que é uma tendência para esse ano 2022 e 2023. Ano passado, as pessoas acabaram decidindo muito em cima da hora, se viajava, se não viajava, a questão da pandemia, e os hotéis ficaram muito cheios e muita gente não conseguiu bons preços e bons hotéis para passar o Réveillon. Então, por isso que a gente está já agora em agosto, lembrando vocês que vale a pena começar a pensar e ver preço e reservar e se programar para não ficar sem, porque sempre vai ter, mas as boas opções com os bons preços são sempre os primeiros a esgotarem. A gente tem colocado bastante material no Instagram do blog. A gente vai começar a postar pelo menos uma vez ou duas por semana coisas sobre o Réveillon. Então acompanhe a gente lá. Tem um post no blog, está atualizado, tem várias dicas e a gente espera poder ajudar com esse podcast, com as nossas dicas, o seu planejamento para passar um Réveillon bem legal esse ano. E as dicas de vocês, a gente adoraria escutar, então vai lá no Instagram, @podcast.maripelomundo e faz um comentário lá e deixa a cidadezinha que você amou passar um Réveillon, para a gente também acrescentar aqui no futuro. E até a próxima!